Salmo 12. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros. E dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. O Salmo 12 é um salmo atribuído a Davi e trata da questão da falsidade e da corrupção na linguagem humana. É um salmo que clama a Deus por ajuda e justiça em meio à decadência moral e à multiplicação dos enganos. No início do salmo, Davi descreve a situação em que se encontra. Ele expressa sua preocupação com a falta de lealdade e sinceridade entre as pessoas. Ele clama a Deus para que intervenha, pois os ímpios estão se multiplicando e os fiéis estão diminuindo. Davi destaca a linguagem enganosa dos ímpios, que falam com lábios bajuladores e corações hipócritas. Ele lamenta a disseminação da falsidade e do orgulho, onde as pessoas exaltam a si mesmas e enganam uns aos outros. O salmista clama a Deus para que acabe com a maldade e a corrupção presentes na linguagem humana. Ele anseia pela justiça e pela intervenção divina, para que os necessitados e os oprimidos sejam protegidos. No final do salmo, Davi expressa sua confiança na fidelidade de Deus. Ele declara que as palavras do Senhor são puras e confiáveis, e que Deus mesmo se levantará para proteger os fracos e necessitados. Davi conclui o salmo com uma proclamação de que as palavras de Deus são eternas, contrastando com a falsidade e a corrupção das palavras humanas. Em resumo, o Salmo 12 é um salmo de clamor por ajuda e justiça em meio à falsidade e à corrupção da linguagem humana. Davi expressa sua preocupação com a falta de lealdade e sinceridade entre as pessoas. Ele clama a Deus para que intervenha, proteja os necessitados e acabe com a maldade e a corrupção. O salmo destaca a confiança na fidelidade das palavras de Deus, que são puras e confiáveis. Davi conclui o salmo contrastando as palavras eternas de Deus com a falsidade das palavras humanas. No início do salmo, Davi descreve a situação em que se encontra. Ele expressa sua preocupação com a falta de lealdade e sinceridade entre as pessoas. Ele clama a Deus para que intervenha, pois os ímpios estão se multiplicando e os fiéis estão diminuindo. Davi destaca a linguagem enganosa dos ímpios, que falam com lábios bajuladores e corações hipócritas. Ele lamenta a disseminação da falsidade e do orgulho, onde as pessoas exaltam a si mesmas e enganam uns aos outros. O salmista clama a Deus para que acabe com a maldade e a corrupção presentes na linguagem humana. Ele anseia pela justiça e pela intervenção divina, para que os necessitados e os oprimidos sejam protegidos. No final do salmo, Davi expressa sua confiança na fidelidade de Deus. Ele declara que as palavras do Senhor são puras e confiáveis, e que Deus mesmo se levantará para proteger os fracos e necessitados. Davi conclui o salmo com uma proclamação de que as palavras de Deus são eternas, contrastando com a falsidade. No início do salmo, Davi descreve a situação em que se encontra. Ele expressa sua preocupação com a falta de lealdade e sinceridade entre as pessoas. Ele clama a Deus para que intervenha, pois os ímpios estão se multiplicando e os fiéis estão diminuindo. Davi destaca a linguagem enganosa dos ímpios, que falam com lábios bajuladores e corações hipócritas. Ele lamenta a disseminação da falsidade e do orgulho, onde as pessoas exaltam